Esse é, por certo, um dos temas mais sérios e mais importantes a serem abordados, a questão da AIDS pela ótica da doutrina espírita. É um tema que, por certo, surpreenderá a muitas pessoas, porque a descoberta efetiva da AIDS se deu, conforme as pesquisas nos indicam, em 1980. Portanto, quando se fala em doutrina espírita, é necessário que se tenha um entendimento atualizado e que o tema seja filtrado pelo raciocínio da doutrina espírita, porque a bem da verdade, Chico Xavier, a bem da verdade, Allan Kardec, não traçaram considerações em livros sobre essa questão. Mas é uma questão que, pela sua natureza, a doutrina espírita nos oferece um entendimento, uma compreensão, uma resposta, um ângulo de visão realmente espetacular. E é a prova de que a doutrina espírita não somente tem um aspecto de consolação, mas, sobretudo, a consolação pela compreensão dos elementos, pelo entendimento, pelo ajuste entre o intelecto sobre uma questão e o sentimento. É o ajuste de todos os elementos compreensivos para que a verdade apareça. Quando se fala em AIDS, é preciso se rejeitar, pela ótica da doutrina espírita, a explicação falaciosa e rápida que diz: você está pagando algo que você fez no passado, algum crime sexual que você fez em encarnação anterior, você está pagando nesta encarnação. É preciso que se rejeite este simplismo, porque, a bem da verdade, as respostas que a doutrina espírita nos dá a respeito de toda sorte de temas e de assuntos que envolvem a humanidade, seus problemas, suas dificuldades e etc., como nesta linha de vídeos, cujo vídeo atual é o número 60, as respostas que a doutrina espírita nos fornece não são respostas simplórias, são respostas mais elaboradas. Evidentemente que a elaboração vai depender do grau de interesse daquele que pergunta e da vontade que este tenha de examinar mais cuidadosamente os preceitos e as respostas que o Espiritismo nos dá. Quando falamos sobre a questão da AIDS, é preciso que, em primeiro lugar, venhamos à causa espiritual. Vale lembrar, antes de qualquer coisa, que não é este vídeo um vídeo que detalhará todas as manifestações do vírus da AIDS nas pessoas e etc. Para isso existem pesquisas científicas, históricas, sociológicas e etc., de imunologia, que vão nos indicar números, taxas de contaminação e etc., etc., que fogem ao objetivo deste estudo presente. A questão é a doutrina espírita, o que ela tem de fato para nos oferecer de explicação, de justificação, de coerência de respostas. Isto é o fundamental. Quando vamos analisar a causa, percebemos um detalhe muito curioso. Toda a história da humanidade, toda a história do gênero humano, ainda antes de nós termos o Homo sapiens, como o temos nos estudos feitos pelos cientistas, antes mesmo desta forma, em formas ainda mais primitivas, já tínhamos a presença da relação sexual para a reprodução. Nos animais, vemos isso o tempo inteiro. Mesmo sem ter a consciência, mesmo sem ter a inteligência desenvolvida, eles têm um instinto claro e assim procriam. Isto nos faz chegar a uma conclusão elementar.
a conclusão de que as relações sexuais, cuja natureza vai se encaixando com o sentimento na medida em que o espírito evolui e pode adquirir uma vida cada vez mais desmaterializada, digamos assim, cada vez mais espiritual e menos material, proporcionalmente falando, na medida em que a humanidade, portanto, vai evoluindo, milênio após milênio, século após século, vai passando a relação sexual cada vez mais a mesclar-se ao aspecto do sentimento, da afetividade, do amor e etc. Mas percebemos que a relação sexual ela antecede até mesmo o próprio sentimento, até mesmo a própria evolução moral, mesmo que embrionária, porque já os seres antigamente já necessitavam, desde sempre, da relação sexual para a sua reprodução. Isto, portanto, nos leva a crer que os nossos equívocos na área sexual não são da última encarnação anterior. Não são também das duas últimas encarnações anteriores, nem das três. São simplesmente acúmulos de toda a história do nosso princípio espiritual. Toda a sorte e sequência de reencarnações que tivemos, tudo o que já vivenciamos, gerou uma série de equívocos, de crimes, de toda sorte de prejuízos, de toda a ordem mais variada e mais criativa possível em relação ao sexo em a nossa história de vida. De vida, refiro-me às encarnações onde já estivemos estagiando na esfera carnal. Dito desta maneira, parece hiperbólico, parece grandioso, parece exagerado, mas a bem da verdade é exatamente a realidade dos fatos. Nós estamos num processo atual de uma tentativa de reverter, purgar e regressar da sequência ascendente de equívocos sexuais e erros, enganos que temos cometido ao longo das encarnações. Estamos tentando reverter esta linha. Este é o momento em que a humanidade vive. E a grande questão, quando se pensa na infinita variedade de formas em que nós cometemos equívocos sexuais e que não conseguimos, ao longo das encarnações passadas, purgar todos esses equívocos, aprender a partir de todos esses equívocos. As consequências destes equívocos não foram suficientes, eis que os equívocos provêm de muitas encarnações, não foram suficientes pedagogicamente para nos orientar. Eis que nesta encarnação mesmo, já cometemos os nossos enganos e já magoamos as pessoas e já criamos uma série de consequências a partir dos erros sexuais que já nesta encarnação cometemos. A questão dos erros e dos equívocos sexuais é uma questão de muita sutileza, porque algumas pessoas dirão: como definir o que é certo do que é errado? Como especificar o que é correto do que é incorreto? Como definir até que ponto o ser humano se expande e até que ponto ele não deve se expandir no reino do sexo, que é um reino que lida com os instintos naturais, com as potências do ser humano? A questão do que a doutrina espírita nos traz sobre isso é profundamente reveladora, porque ela nos mostra com bastante nitidez e bastante clareza. Na medida em que nossa consciência moral vai se desenvolvendo, não hoje,
mas em séculos e séculos passados para cá, na medida em que vamos compreendendo um pouco mais do senso moral, um pouco mais de não prejudicar o próximo, um pouco mais de fazer ao próximo o que desejaríamos que o próximo nos fizesse, quando começamos a evoluir um pouco mais na parte moral, começamos a perceber que a nossa atitude já revela uma responsabilidade maior. Já somos mais responsáveis pelos nossos atos. Portanto, já angariamos maiores consequências a partir dos nossos atos. Porque uma violência gerada por um selvagem que não tem consciência não tem a mesma gravidade que a mesma violência gerada por nós, que temos perfeita consciência de suas implicações morais e de seus efeitos. Então, na medida em que a consciência e a moral evoluem, passamos a ser mais responsáveis. Então passamos a perceber que, mesmo que o nosso desejo nos indique alguma coisa, nós temos consciência de que é errado e de que aquilo estará ferindo alguém, aquilo estará lesando o coração de alguém, a saúde de alguém, a vida emocional de alguém, no estupro de uma pessoa que fica traumatizada para o resto de sua encarnação ou de sua existência naquele momento por um único gesto criminoso de uma outra pessoa. Ou seja, uma série de equívocos que vamos percebendo na medida em que moralmente evoluímos o quanto eles são errados e que vamos optando por cometê-los ou não, segundo o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio vai caminhando naturalmente de acordo com o senso moral e a consciência. Na medida em que compreendo melhor o que é o bem e é o mal, na medida em que compreendo melhor o que é ter consciência dos seus atos, na medida em que me torno mais responsável, o meu livre-arbítrio passa a brilhar com maior pureza e passa a ter um brilho mais iluminado sobre os fatos. Posso discernir e posso agir. E mesmo assim, cometemos os equívocos que encarnações e encarnações e encarnações passadas fomos cometendo. A variedade desses equívocos é tão grande que alguns deles conseguimos, de fato, aprender. A pedagogia foi útil em encarnações sequenciais, mas alguns não foram. E foram de tantas espécies diferentes, estupros há séculos atrás que podemos ter cometido e que hoje para nós parece algo inominável. Nós temos uma história milenar. Já vivemos em épocas remotas, em épocas de barbárie, em épocas em que a violência era regra, em épocas de absoluta animalidade e primitivismo. E fomos evoluindo graças a Deus. Fomos evoluindo. Mas alguns desses equívocos ficaram como uma sujeira mais pesada que um pano, metaforicamente falando, não consegue limpar. E um produto de limpeza mais intenso também não consegue limpar. Precisamos quebrar aquela sujeira que tornou-se ressecada, enrijecida, e quebrando-a é a única forma de nos limparmos. Essa sujeira é que faz, esse tipo de sujeira, metaforicamente falando, é a maneira como nós carregamos o nosso perispírito com os nossos equívocos, da natureza vibracional dos nossos equívocos. Esta sujeira poderia traçar uma metáfora o mais precisa possível sobre esta sujeira. Os equívocos que vamos cometendo, os mais graves, encarnações e encarnações passadas, eles vão se mantendo numa posição basilar, estrutural, e ali vão ficando. Os menores nós estamos conseguindo limpar, estamos conseguindo reverter, estamos conseguindo purgar, estamos com boa conduta, com amor, com consideração, com as nossas boas ações, estamos conseguindo reverter. Mas os mais graves equívocos, eles vão se acumulando. É como, por exemplo, num quarto, onde os equívocos fossem como colchões.
Imaginemos esta metáfora bem simbólica. Os colchões maiores nós não conseguimos remover. Os menores nós embrulhamos e jogamos fora. Mas os maiores vão se acumulando e vão subindo, até o ponto em que chegamos no teto do quarto, até o ponto que não há mais para onde fugir. Os nossos enganos, os crimes, os erros, as mágoas, as famílias que abandonamos por questões sexuais, a série de enganos que cometemos, cria essa base de erros vibracionalmente grudados, digamos, no perispírito, que chega a um ponto em que não mais a pedagogia natural dá solução. É necessário que passemos por situações realmente mais profundas para que a limpeza se opere. E aí alguns indagarão: se os equívocos não provêm da última encarnação, mas provêm de toda a história do nosso espírito, se esses equívocos são muito variados, muito numerosos, de várias espécies possíveis, famílias que abandonamos por traição, filhos chorando que deixamos no ventre materno para seguir outras orientações, para traições e etc. Uma série de equívocos de espécies extremamente variadas que horas e horas poder-se-ia falar a respeito. Mas a criatividade de cada um de nós é suficiente. É suficiente. Esses equívocos todos, que vão se acumulando, chega um ponto em que é necessário a purgação mais efetiva. Alguns perguntarão, se são tão variados estes equívocos, se são numerosos e se provém de uma história muito antiga, eu perguntaria, alguns perguntariam dizendo assim: qual o mecanismo da espiritualidade, qual o mecanismo purgador da espiritualidade, qual o mecanismo da mesma forma que falei a respeito do câncer em outro vídeo, que é o mata-borrão do espírito, que ele degenera o corpo, que vai para o sepulcro, mas o perispírito ressurge, o espírito ressurge purificado. A pergunta: qual mecanismo seria o mata-borrão sexual do espírito? Qual mecanismo seria suficientemente efetivo, variado, de inúmeras minúcias, que fosse realmente efetivo para purgar as impurezas espirituais de toda a ordem do espírito? A resposta: a AIDS. Essa é a resposta. Esse é o mecanismo que a espiritualidade introduziu num determinado momento da história da humanidade, 1980, a deflagração reconhecida do vírus da AIDS no ser humano, ao que se tem notícia, pelo menos pelas pesquisas que realizei a respeito. Determinado momento da humanidade deflagrou-se esta enfermidade que possui características extremamente peculiares. Algumas pessoas perguntarão: por que fiz um vídeo sobre doenças, outro sobre câncer, outro sobre sexo, mas um especificamente sobre a AIDS? Porque a AIDS tem natureza sui generis, tem natureza única e específica. Não se parece com nada, é exclusiva, é um caso específico que a espiritualidade trouxe exatamente para este momento de regeneração espiritual, para este momento de transição, onde é necessário que os acúmulos passados sejam revertidos, os acúmulos passados sejam purificados. E é por isso que a AIDS em si não possui o aspecto negativo que algumas pessoas imaginam. Não é ela uma chaga de Deus, não é ela uma condenação para a humanidade, não é ela uma punição para os pecadores. Não é nada disso o que a doutrina espírita nos ensina. Ela nos mostra que a infinita variedade de formas em que a AIDS pode se manifestar, me refiro à sua especificidade. Há pessoas, por exemplo,
que, após muitos anos infectadas, descobrem acidentalmente que possuem o vírus, pois ele não havia manifestado sintomas. Há pessoas que já têm esses sintomas de maneira tão grave que padecem profundamente e às vezes desencarnam. Outras padecem, mas depois melhoram e passam a ter uma vida até certo ponto normal durante muito tempo, e algumas vivem décadas. Há pessoas, relatos raríssimos, mas existem, de pessoas onde o vírus, de certo modo, desapareceu. Há casos assim. É evidente que são muito raros, mas existem. Existem casos de pessoas cuja convivência diária com alguém portador do vírus da AIDS, com relações sexuais, não se infectaram. Há relatos também, inúmeros de crianças que adquiriram por acidente, às vezes brincando com alguma coisa. Há relatos de recém-nascidos, há relatos de recém-nascidos que não adquirem o vírus da AIDS, mesmo que a mãe esteja infectada e mesmo que a mãe o amamente. Eis que o leite materno, existe nele uma probabilidade, ainda que pequena, mas existe essa probabilidade nos anais da ciência de transmitir o vírus da AIDS. Há pessoas que realizam uma transfusão de sangue, há pessoas que utilizam seringas contaminadas e usam drogas, mas há pessoas que usam drogas a vida inteira e nunca se infectam. Há pessoas que têm relações homossexuais a vida inteira e nunca se infectam, com vários parceiros. Outras, com um único parceiro, se infectam. A natureza da AIDS, em todos os seus aspectos, é única e atende a uma especificidade muito grande, porque a saliva está livre de riscos. O escarro, as fezes, a urina estão livres do risco. Um abraço a pessoa pode dar que não será jamais contaminada pelo vírus da AIDS. Ou seja, a natureza em que se mostra esta doença nos ensina que existe aí uma pedagogia muito profunda a ser trabalhada. Há pessoas que passam a ter uma vida normal por medo, mesmo não estando infectadas, passam a ter uma vida normal por medo de se infectarem. Outras pessoas já infectadas, que tinham uma vida muito promíscua, mudam de conduta, adquirem um único parceiro e com ele ficam somente as duas pessoas, ainda que já ambas contaminadas, mas procuram não exagerar. A pedagogia se mostra de maneira profunda ainda na encarnação, de forma que mostra-se a AIDS sobre um aspecto agora espírita, um pouco mais global, como uma espécie de freio para os excessos cometidos no âmbito do sexo ao longo das encarnações, dos séculos, e naturalmente que o século XX presenciou uma certa eclosão de fenômenos de liberação sexual extremamente extensos, extremamente difundidos, que carrearam por certo diversas consequências para estes exageros. A questão muito percussiente sobre isso é que a AIDS possui em si mesma uma pedagogia para todos, para os sadios, para aqueles que no caso não são portadores e para os portadores também. Algumas pessoas já encarnam com o vírus da AIDS, o que significa que para elas aquela existência possui uma expiação que frequentemente elas próprias, em estágio de erraticidade, escolheram aquela situação. Frequentemente ocorre isso. Alguns que não conhecem bem a doutrina espírita se revoltam, logicamente, sem razão, justamente por não conhecerem, se revoltam contra estas afirmações, imaginando que o espírita quer que as pessoas pensem que a AIDS é boa, que é uma coisa maravilhosa. Não, vejamos, não há, no discurso franco do estudioso espírita, não há hipocrisia, não há palmas
para situações de sofrimento. Não há agradecimentos porque graças a Deus estou sofrendo, quanto mais eu sofrer, melhor. Não é essa a postura espírita. De modo algum, a verdadeira postura espírita é, no caso, me refiro às questões das enfermidades, no caso específico da AIDS. A postura espírita, primeira de todas, é a indagação. Tenho na minha vida atual informações para saber o que a AIDS quer me ensinar, o que ela quer me transmitir, qual ensinamento ela quer me trazer? Possuo na minha encarnação estas informações? A pessoa que adquiriu através do leite materno na infância não terá, ao crescer, se chegar a uma idade mais avançada, não terá como responder a esta indagação pelos fatos que viveu na presente encarnação. Mas é a primeira indagação que o sério espírita se faz. Se ele não tiver resposta, talvez ele tenha, talvez ele nesta encarnação mesmo já tenha cometido equívocos que foram equívocos continuados dos anteriores. Pode ser. Mas a verdade é que quando esta resposta não for dada, o espírita sério remontará a causas anteriores e se remeterá naturalmente ao que ele provavelmente deve ter vivenciado e deve ter vivido em encarnação anterior. A natureza da energia sexual por si tem profunda relação tanto com o aspecto inicial da própria animalidade, como falei a respeito da reprodução dos animais, como também evolui na parte moral do ser humano. O ser humano evolui moralmente e o sexo passa para ele a ter um componente mais emocional, mais afetivo e etc. O que significa que a energia sexual possui uma gama infinita de estudo e de análise. Ela representa uma expressão humana de absoluta legitimidade, de modo que a reprodução provém dela, que mostra a criação divina atuando praticamente com palavras faladas. Veja, o sexo não pode ser ruim, a energia sexual não pode ser combatida por si mesma, pois ela é a geradora da vida. O que deve ser combatido é o excesso que prejudica o outro, que causa no outro uma série de danos e sofrimentos em nós mesmos por excessos e problemas de saúde, etc. Então, o foco que a doutrina espírita lança sobre a AIDS, ainda que, como falei, a doutrina tradicional espírita, oriunda do século XIX, do princípio e metade do século XX, não poderia falar sobre esses temas, eis que estes temas ainda não eram de conhecimento da humanidade, mas é evidentemente uma enfermidade de cunho pedagógico mundial e regeneradora. É um verdadeiro, como falei no vídeo sobre o câncer, aqui é um mata-borrão dos equívocos sexuais. É exatamente aquela corrigenda que procura, desta ou daquela forma, corrigir os equívocos nossos para que em próximas encarnações o nosso perispírito já tenha se purificado. E é por isso, exatamente, que sendo a AIDS uma imunodeficiência, uma deficiência adquirida do sistema imune, ela ocasiona uma série de complicações de pele, intestinais, cerebrais e etc. Uma série de enfermidades que estas enfermidades, sem poderem ser curadas, vêm a ocasionar uma desencarnação. É óbvio que pesquisas recentes estão evoluindo muito no tratamento e corrigindo, melhorando determinados sintomas. Porém, percebemos que a espiritualidade foi tão cuidadosa em estabelecer um mecanismo depurador para os nossos equívocos que cada pessoa que possui
o vírus da AIDS e que neste caso manifesta os sintomas, cada pessoa tem a sua maneira de manifestar os sintomas, porque cada perispírito é diferente, cada pessoa traz os seus equívocos em áreas diferentes. Às vezes, a pessoa que, por exemplo, ocasionou determinados danos ao seu semelhante, que repercutiram no semelhante em aspecto gastrointestinal, a AIDS nela se manifesta com foco maior de sintomas nesta área. Mas a variedade de sintomas é exatamente porque a variedade de equívocos é muito grande para cada espírito. E cada perispírito traz a sua particularidade. E é necessário que ele seja limpo e purificado pela encarnação da AIDS e pela desencarnação posterior, ou mesmo pela diminuição dos sintomas, mas de qualquer maneira, a AIDS será para ela um aprendizado. Lógico, ela poderá usar bem ou mal esse aprendizado, mas a função é exatamente o aprendizado e a limpeza do perispírito, de maneira que o corpo daquele portador do vírus da AIDS, que desencarna e vai para o sepulcro, chagado por diversas anomalias, complicações, enfermidades oriundas do vírus da AIDS, este corpo absorve, se não muito, um pouco ou uma parte, mas de todo modo absorve aquelas impurezas que o perispírito trazia, consequência dos equívocos anteriores. E o espírito, portanto, se liberta mais limpo e mais purificado. E essa purificação em massa, que desde o surgimento até hoje tem levado à desencarnação mais de 30 milhões de pessoas ao longo do mundo, é exatamente este mecanismo que anuncia tempos novos para o decorrer já do século XXI, tempos novos onde a consciência é chamada a uma postura sexual mais moralizadora no sentido de menos danos ao semelhante, no sentido de não expandir a todo custo e doa a quem doer os fenômenos do instinto animalizado. É exatamente o momento da humanidade em que cada vez mais o sexo tenderá, por imposição da AIDS, por imposição depuradora, tenderá para um caminho mais espiritualizado, para um caminho menos lesivo ao semelhante, para um caminho menos exagerado, menos esgotador das energias sexuais, um caminho mais espiritualizado, mais moralizado, de maneira que o sexo cada vez mais, a partir das décadas que se sucederão, no momento em que estamos encarnados, cada vez mais ele servirá à evolução do espírito, à comunhão de afetos, à comunhão de pessoas de todos os sexos. Não necessariamente isto terá uma denominação específica de hétero ou de homossexualidade, mas digamos, cada vez mais o sexo se mostrará como um meio de comunhão emocional, de crescimento emocional, de expansão de sentimentos, de sensações de troca, de gratidão, de amor, de afetividade. É esse o foco evidentemente da fidelidade, da lealdade, da diminuição do número de parceiros para aqueles que não possuem um relacionamento específico, fixo, digamos assim, mas cada vez mais a energia sexual passará a ser trabalhada num sentido de lealdade e de fidelidade. Mas lealdade e fidelidade não sofridas, não naquele sentido da pessoa desejar ser promíscua, mas por medo de contrair o vírus da AIDS, manter-se mais leal. Cada vez mais essa lealdade se mostrará para o ser humano como uma necessidade de autoconhecimento, de compreensão. Serei leal, serei fiel e serei feliz, porque este é o caminho, não porque sou obrigado ou porque sou compelido, mas porque este é o caminho e a trajetória da minha evolução e do meu encontro com os semelhantes neste mundo. Este é o ponto
crucial que a AIDS irá transformando, irá modificando a humanidade. Exatamente por isso que ela veio no final do século XX e trouxe todo esse ensinamento, toda essa pesquisa de cientistas que se esforçam ao máximo para descobrir meios de combater, de imunizar, vacinas e etc., mas não descobrem a efetividade que eles desejam, exatamente porque trata-se de um mecanismo que a espiritualidade se utiliza para a limpeza espiritual daqueles que vêm com equívocos acumulados de muitas e muitas e muitas encarnações e que precisam, num determinado momento, de um mecanismo purgatório, catársico, depurador. Isto não é, a bem da verdade, um fato negativo para aquele que possui no momento o vírus da AIDS. Não é um aspecto negativo para ele. É sim um aspecto de coragem, porque ele encarnou decidido a purgar aquela necessidade que trazia consigo. Eis que muitos desvios ele pode ter corrigido, mas alguns maiores necessitavam de uma corrigenda e de um remédio adequado. Não é espiritualidade, ou digamos, não é Deus que pune o aidético, de maneira alguma. Deus não é carrasco, Deus não nos pune. Não há punição ou recompensa. O que há são as consequências dos nossos atos, naturalmente filtradas estas consequências pelas condutas que nós tivemos de amor, de caridade, de consideração, de benevolência, de diminuir nosso senso de maldade, nosso senso de vingança, de diminuir a nossa maledicência, de aumentar a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa bondade, de exercer o amor em sua inteireza, na nossa conduta de vida, na nossa profissão, no nosso trabalho, com os nossos familiares, com as pessoas a quem não temos tanta simpatia. Essas características não são a bem dizer, exortações falaciosas, exortações impossíveis, exortações absolutamente incompatíveis com a realidade. Não são. Aquele que se decide e aquele que procura vigiar, o Cristo dizia vigiai e orai. Esse orai é exatamente vigiar de que maneira nossa encarnação está transcorrendo e de que maneira estamos agindo de acordo com as boas instruções que recebemos, ou estamos nos deixando levar por instintos animalizados, por desejos incontidos, por realizar muito mal em pouco tempo, ao invés de dedicar mais tempo para descobrir a origem desse mal e procurar não combatê-lo, mas substituí-lo pelo bem. É importante que o ser humano se realize em sua encarnação sexualmente, que comungue de seu afeto, de sua energia, mas que o faça numa postura mais moralizadora e mais racional, uma postura que cause menos prejuízo às outras pessoas, que não lese corações, famílias, que não traga traumas incríveis às outras pessoas, que seja a propagadora do bem, que o sexo para o ser humano, na encarnação, dissemine a alegria, dissemine a afetividade, dissemine o bem, dissemine a comunhão, o encontro, às vezes, a procriação, mas não necessariamente. A doutrina espírita nos traz vários ensinamentos diferentes de vários estudiosos que mostram que a contracepção, evitar pelo uso de preservativos ou pelo uso de outro método qualquer, evitar a gestação, evitar a fecundação, digamos assim, para que a pessoa comungue com o seu par, de seus sentimentos, de suas sensações, que divida aquele momento único, exclusivo de duas pessoas, aquilo é exatamente o indicativo de que tudo tem coerência, tudo
tem lógica. Não precisamos nos conter. Não precisamos ser infelizes. Precisamos apenas saber disseminar o bem através de nossa conduta. E o amor, o sexo, são formas de conduta. Por que não disseminariam o bem? Por que não disseminariam o amor, a felicidade, o encontro, a alegria? Se de minha realização sexual gero o bem, concretizo o bem, a alegria, o encontro, a descoberta, o prazer, a felicidade, ele será bom. O que não quer dizer que mesmo as ocultas ele não cause o mal, porque o mal está ali, oculto. Se trairei e ninguém saberá, a traição de todo modo, ela tem a sua conduta negativa imantada no perispírito. Nosso perispírito é nossa esponja. Nosso perispírito absorve todas as nossas condutas, os nossos pensamentos, os nossos atos. Vigiemos, portanto, esses atos. Sintamos, todos aqueles que estudamos o Espiritismo a fundo, que aquele que passa pela expiação de uma existência com o vírus da AIDS, seja em que momento for, de que forma for, por transfusão de sangue, por uma relação sexual promíscua ou por uma relação sexual normal com uma pessoa de forma absolutamente natural, que aparentemente por acidente se contrai o vírus da AIDS, de todas as formas que se puder imaginar, é um indicativo de que a natureza do nosso equívoco ela é diferenciada. Alguns têm equívocos mais graves, outros têm menores, mas de todo modo essa corrigenda é necessária. Estes espíritos que estão encarnados nesta provação, nesta dificuldade, nesta expiação, necessitam de descobrir o que a AIDS tem para lhes ensinar, para lhes mostrar, valorizar mais o encontro, valorizar mais a energia sexual e acompanhar sempre os progressos da ciência, porque é a ciência que vai, à medida em que caminha, mostrando e apontando as situações onde os sintomas podem ser minorados e futuramente a cura será encontrada. Por que a cura se encontrará no futuro? Por certo, a doutrina espírita nos explica e nos demonstra que a cura da AIDS acontecerá no futuro. Porque chegará um momento em que aquele mecanismo já não será mais necessário para a depuração destes perispíritos que trazem esta natureza peculiar de equívoco. Não será mais necessário. A partir desse momento já outros mecanismos mais brandos poderão ser utilizados cada vez menos, porque a humanidade é um cadinho constante que vai girando e na medida em que vai girando, as pessoas vão reencarnando e vão encarnando. E aí a limpeza dos perispíritos vai acontecendo paulatinamente, muito suavemente, década após década, século após século, milênio após milênio. O entendimento daquele que está, portanto, com o vírus da AIDS é um entendimento de otimismo. Otimismo porque no futuro tudo isto será para ele explicado no plano espiritual, porque ele poderá entender exatamente o porquê em sua encarnação que se manifestou aquela doença. Ele poderá comparar com suas existências anteriores e poderá perceber, no caso pessoal dele, o que aconteceu de fato. Isto é fundamental, mas já encarnado, a doutrina espírita traz essa luz. Traz essa luz muito clara. O contágio e todas as formas em que o vírus da AIDS se manifesta é tão difícil, é tão complicado, as pessoas se contaminam das formas às vezes mais inesperadas, justamente porque atende a AIDS a um mecanismo profundo da espiritualidade. E a espiritualidade não está para brincadeira, ela precisa que o mecanismo se opere, que o trabalho regenerador se opere. Então o trabalho se opera. E ninguém, no momento em que o trabalho deve se operar, ninguém obstaculiza e impede esse trabalho da espiritualidade. Mas é um trabalho regenerador, porque cada vez mais a humanidade, com isso, se depura, evolui, compreende a necessidade de uma conduta mais moralizada, mais centrada no amor e menos na animalidade. E é assim que vai, por certo, a humanidade caminhando década
após década. Agradeço de coração a todos que assistiram. Fiquem à vontade para comentar e etc. Muito obrigado pela atenção. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus.